Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente entra aí numa nova série de vídeos, a gente vai falar mais pra frente, né, de função quadrática, mas antes de falar de função quadrática, de função de segundo grau, é importante dar aí uma revisada, né, dar uma relembrada em alguns conceitos de equação de segundo grau, tá? Então de repente, né, para você aí seja muito básico as coisas que eu vou falar, mas tenta dar uma olhadinha, né, pelo menos dar uma avançada aí no vídeo, assiste velocidade 2, né? Mas é legal, de repente, uma coisa ou outra aí de novidade você pode pegar, talvez nessa, né, nas próximas aulas aí que a gente vai falar de equação de segundo grau, tá certo? Vamos lá, começando pela definição, né? Uma equação de segundo grau é uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, tá bom? Claro, né? Com a diferente de zero, se o a fosse igual a zero, a gente cancelaria o termo do segundo grau, cairia numa equação de grau menor, né? Para a gente poder resolver a equação de segundo grau, a gente usa, né, normalmente, né, o processo padrão é usar essa formulazinha, né, fórmula resolutiva. E aí cabe um momento, né, para contar aí uma fofoca histórica, né? Essa história de fórmulas de Bhaskara, isso aí é algo que você só encontra em textos em livros brasileiros, né? Só encontra em textos brasileiros. Qualquer lugar do mundo, até em Portugal, né, não existe fórmula de Bhaskara, ou pelo menos se você fala fórmula de Bhaskara, ninguém pensa nessa fórmula aqui da resolução de segundo grau, da equação de segundo grau, tá bom? Foi uma besteira aí de tradução, algum tradutor, alguém fez alguma besteira em algum momento e os autores brasileiros foram copiando, foram achando legal esse nome, né? Fórmula de Bhaskara, e assim ficou, tá? Mas não é assim em nenhum lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo essa fórmula é fórmula resolutiva, né? Fórmula resolutiva da equação de segundo grau, tá bom? Então esse foi o momento aí, fofoca histórica. Pessoal, a fórmula aí deve ser bem conhecida de vocês, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b menos raiz de delta sobre 2a, você vai encontrar aí até duas raízes, né? No máximo duas raízes, duas respostas para uma equação de segundo grau. E esse delta, né, a gente chama de delta, né, representa aqui por essa letra grega, né, delta, o delta maiúsculo, ele é chamado de discriminante, tá bom? É o valor do discriminante da equação. Então b² menos 4ac é o discriminante, é o delta aí da equação, tá bom? Então ouviu falar em discriminante, você já sabe, né, a gente está falando aí do delta. Pessoal, falei agora há pouco que a gente tem até, né, duas raízes, você pode ter menos, tudo vai depender aí do valor de delta, né? Se o delta for positivo, como em geral, né, são positivos os deltas aí, os discriminantes que a gente calcula, se o delta for positivo, você vai encontrar duas raízes reais distintas, vai ser a raiz x1 e a raiz x2, tá bom? Se o delta for igual a zero, a gente diz que tem uma raiz dupla, ou duas raízes iguais, ou duas raízes idênticas, né? No caso aqui o x1 vai ser igualzinho ao x2, tá bom? A gente vai encontrar valores iguais. E tem o terceiro caso aí, o terceiro caso é quando você tem um delta negativo, tá? Se o delta é negativo, quer dizer que não existe nenhum valor real que satisfaça essa equação. Então essa equação fica provisoriamente insolúvel, né? Pelo menos até a gente avançar um pouquinho mais aí no estudo de números complexos, aí sim, né? No conjunto dos números complexos, no campo dos números complexos, essa equação vai admitir duas raízes, tá? Duas raízes complexas, tá bom? Mas, quando a gente está trabalhando aqui somente no campo dos números reais, você pode ter duas raízes iguais, né? Ou você pode ter duas raízes distintas, pode ter uma raiz dupla, ou pode não ter nenhuma raiz real, certinho? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí em três exemplos, né? Se você quiser, né, pausar o vídeo, dar aquela praticada, ou fazer aí junto comigo, né? Pode ser também relembrar aí essas fórmulas, né? A primeira coisa que a gente faz, que a gente pode fazer, bom, pelo menos eu gosto, né, é começar pelo delta, né? Começa aí pelo delta, o delta b² menos 4ac, você vai calculando aí, vai substituindo, né? Repara que o b, quem é o b, né? Pô, o b, cadê? O b é quem acompanha o x, então nesse caso aqui o b é menos 5, então vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2, vezes c, o c é menos 3. E é só calcular aí para você descobrir quem é esse delta. Bom, menos 5 elevado ao quadrado, expoente par, resultado positivo, deu 25. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
Só que como eu tenho ó, dois sinais negativos, na multiplicação, né, isso vai virar soma, então vai ficar mais 24, 25 mais 24, 49. Galera, 49, né? Excelente, né? Tudo que a gente quer é que o delta seja mesmo um quadrado perfeito aí para facilitar a nossa vida. Então, delta é um quadrado perfeito, 49, quer dizer que quando você for extrair a raiz quadrada, né, você não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né? Você vai conseguir calcular aí certinho. Então, o x é menos b mais ou menos a raiz de 49, a raiz de delta sobre 2a. Vamos ver, pessoal, vamos ver aí como é que ficou o x. O x, vou fazer aqui do lado, o x vai ser menos b, tá? Mas o b é negativo, o b é menos 5. Então vai ficar menos b, tá? Menos com menos, mais, né? Ficou positivo aí. Mais ou menos, raiz quadrada de 49, que é 7. Tudo isso dividido aqui por 2a. Ah, mas o a é 2, né? 2 vezes 2, 4. Bom, encontramos aí, né, os nossos valores, as nossas raízes. Se você usa aqui o sinal de mais, vai aparecer 5 mais 7, 12. 12 dividido por 4, 3. Essa é a primeira raiz. Tá? E se você usa o sinal de menos, você vai encontrar a segunda raiz, 5 menos 7, menos 2. Menos 2 dividido por 4, né? Simplificando, você acha menos meio, né? Menos meio é a segunda raiz. Então a gente tinha aí o delta positivo e com isso a gente encontrou, né? Consequentemente a gente encontrou duas raízes aí distintas, né? Duas raízes diferentes. Certinho? Vamos ver mais um exemplo aí, mais uma aplicação, né? Dá uma olhadinha aí comigo no problema B, né? No item B. Eu tenho agora essa equação aí para resolver. Bom, mesma coisa, né? Você vai calcular o delta. Vamos lá, calcula o delta. O delta é b ao quadrado. Já vou substituir logo, ó. B é 12, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Pessoal, vamos lá, né? Fazer aqui embaixo. Menos 12 ao quadrado, né? Esses quadrados aí iniciais, né? De tanto a gente fazer, a gente acaba decorando, né? Quadrado de 12, quadrado de 13, até o quadrado de 20, assim, é legal a gente saber de memória, né? No caso aí, quadrado de 12, 144. Menos 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 9, 16 vezes 9 dá 144. Olha que legal, né? Zerou o delta. Então a gente vai cair aqui nesse segundo caso. Bom, quando o delta é zero, o x vai ser menos b. Opa, mas o b é menos 12. Então lembra, né? Vai ficar menos 12. Ficou positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 2 vezes a, 2 vezes a, 2 vezes 4, 8. Né? Bom, o que a gente encontrou aí então, né? A gente encontrou duas raízes iguaizinhas, né? Não importa muito se você vai usar aqui a soma ou a subtração, né? Somar 0 ou subtrair 0, né? Não vai fazer diferença nenhuma. A resposta vai ficar mesmo 12 sobre 8. 12 sobre 8 você pode muito bem simplificar dividindo por 4 em cima e embaixo. E aí 12 sobre 8 dividindo por 4 em cima e embaixo vai ficar 3 sobre 2. Certinho? Então a gente tem aí um caso de uma raiz dupla, né? Delta igual a 0 leva a isso. Raiz dupla, x1 é igual a x2, que é igual a 3 sobre 2. Tá? Tem gente que gosta de fazer, né? No lugar de colocar x1 e x2, gosta de colocar x linhas, x duas linhas, tá? Isso aí é questão de gosto, tá? Cada um faz do jeito aí que achar melhor, não tem um jeito mais certo, né, do que o outro. Né? Bom, eu gosto de fazer dessa forma, tem gente que vai preferir fazer de outro jeito. Pessoal, e essa última aí, letra C. Quero saber aí quem são os valores de x aí que satisfazem essa equação. Então, vamos ver, vamos lá. A gente tem delta igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Bom, ficamos então com delta valendo 4 menos 4 vezes 17, 4 vezes 17 deu 68. E aí, né, 4 menos 68, e deu negativo, né? Deu negativo. Pessoal, a gente então, né, interrompe aqui, diz que essa equação não admite solução, não admite solução real, né? Claro que se você aí já conhece o conjunto dos números complexos e você estiver muito curioso para saber quem são as raízes, né? Você pode aproveitar aqui que 64 é um quadrado perfeito, né?
continuar a fazer as contas aí no conjunto dos complexos e achar duas raízes complexas aí como solução, tá bom? Bom, mas eu vou parar por aqui, né? Vou resistir a essa tentação aí de recorrer aos números complexos e vou simplesmente afirmar aqui que essa equação não admite raízes reais, tá bom? Não admite nenhuma raiz real. Certinho, pessoal? Então, a gente volta aí, né? A gente volta aí daqui a pouquinho para continuar falando, relembrando a ideia de equação do segundo grau, tá certo? Então, até daqui a pouquinho.